Você conhece este livro? É um livro, um recurso eletrônico, né? Um e-book, um livro digital, publicado em 2018 pela editora de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Facos, Universidade Federal de Santa Maria. Foi um livro organizado por Flávio Ferreira Lisboa Filho e Tomás Josué Silva. Esse livro reúne ensaios de diferentes pesquisadores e que discutem representações de identidades de minorias sociais, gênero, raça, sexualidade, classe, gerações e também subjetividades, protagonismos e mecanismos de exclusão, além de relações entre cultura, poder e economia dos afetos num contexto neoliberal. Então, esse livro faz parte da bibliografia para a nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, no nosso Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba. E, após sua leitura, é um recurso que está disponível gratuitamente por meio aqui deste que eu coloquei aqui ao lado, este endereço eletrônico, que está até aqui com uma fonte maior do que a referência do livro. Então, as principais contribuições do livro são, em primeiro lugar, a pluralidade de identidades. Esse livro ele se aproxima da perspectiva pós-estruturalista de Stuart Hall, segundo a qual as identidades elas são híbridas, elas são fluidas e marcam deslocamentos culturais. Então, ela desmonta ou busca desmontar a noção rígida de identidade pura e valoriza trocas simbólicas e interseccionais. Então, o livro está bem intitulado, né? Cultura e Identidade, Subjetividades e Minorias Sociais. Então, outra vertente, né, abordada por este livro é a interseccionalidade como uma ferramenta analítica. Então, diversos capítulos recorrem à interseccionalidade, tal como apresentada, né, nos estudos críticos contemporâneos, para evidenciar como gênero, raça, classe, sexualidade, entre outros fatores identitários, se sobrepõem nas vidas das minorias. Também enfatiza desigualdades que são multifacetadas e realça também a opressão epistêmica enfrentada por grupos marginalizados. Outra vertente teórica enfocada de forma significativa por essa obra é o pós-colonialismo e colonialidade. Então, tendo como inspiração o trabalho de Aníbal Quijano e Homi Bhabha, aparece na crítica à colonialidade do poder e no conceito de identidades híbridas como ressignificação cultural. Além disso, há nos capítulos desse livro uma dimensão simbólica e epistemológica. Então, a preocupação com as estruturas simbólicas que naturalizam a hegemonia cultural, os redutivismos, os reducionismos e
os estereótipos que operam para manter as exclusões sociais. Então, é um livro que, nessa dimensão, torna clara a interdependência do discurso entre o discurso, poder e subjetividades sociais. Então, tem também uma gama de minorias sociais e teorias que são percorridas, mas alguns capítulos eu penso que pecam pela superficialidade, porque não aprofundam debates ou propõem articulações mais contundentes entre teoria e prática. Mas é uma obra que tem um foco acadêmico intensivo. Então, se usam termos acadêmicos, sem exemplos empíricos robustos também. Mas essa é uma questão que talvez a falta de aprofundamento possa dificultar o acesso para leitores que não transitam, né, de forma acadêmica nessa área, que não tem uma especialização nessa área cultural, da epistemologia cultural. E falta talvez uma perspectiva normativa, porque, embora percorra o trabalho uma crítica de estruturas de poder, há uma escassez de propostas mais concretas para transformação social ou políticas públicas, e aí limita um pouco o caráter emancipatório. Então, esse trabalho é uma coletânea, um e-book que representa uma coletânea que é valiosa para quem busca entender identidades contemporâneas em chaves críticas e por meio, né, das teorias do pós-estruturalismo, da interseccionalidade e do pós-colonialismo no cerne, né, da análise. Mas a riqueza conceitual acaba esbarrando em certa fragmentação e em uma ausência de articulação mais aprofundada entre teoria e ação. Então, eu recomendo a leitura, uma leitura crítica, selecionando capítulos, né, conforme o interesse de cada um, e complementando como obras mais propositivas em políticas culturais e ativismo social, poderiam agregar, né, também a esse trabalho. Então, no seu cerne, a gente vê que as tensões identitárias que atravessam o cenário sociocultural contemporâneo, na revelação, né, de uma crescente desestabilização das categorias tradicionais de gênero, sexualidade e pertencimento, aparecem claramente. E, nesse contexto, a subjetividade emerge não como uma essência fixa, mas como uma potência criativa que rompe com os regimes normativos de visibilidade e representação. Então, principalmente num dos capítulos, que é um capítulo, eu não vou colocar aqui na ordem, porque os capítulos eles podem ser lidos, né, como uma coletânea, de forma independente. Então, eu enfatizo aqui principalmente o artigo em espanhol, intitulado La subjetividade com potência de la Constituição desidentitária, de Rosa Maria Blanca e Letícia Alves Honório, conectando suas proposições à expansão das estéticas dissidentes nas artes visuais e aos debates sobre a performatividade de gênero na era digital. E aí essas autoras, partindo da articulação entre arte contemporânea, estudos queer e teorias pós-identitárias, acabam se ancorando na ideia de que a subjetividade, entendida como uma virtualidade inventiva, pode operar como fissura no sistema hegemônico de produção de sujeitos. E essa
perspectiva ganha corpo não apenas nas galerias e instituições culturais, mas também nos circuitos das redes sociais, onde subjetividades desviantes negociam estratégias de visibilidade e existência. Então, é feita uma análise nesse capítulo da exposição Trânsitos, né, Desidentitários, e das obras de artistas como Milena Costa de Souza e de Matthew Barney. E essas obras são o fio condutor para as autoras discutirem como práticas artísticas tensionam binarismos sexuais e desestabilizam o regime epistemológico visual e amplificam modos possíveis de ser no mundo. Então, é um capítulo que amplia a discussão sobre a potência estética e política da subjetividade em tempos de intensas disputas simbólicas, propondo um diálogo entre produção artística, teoria crítica e contextos contemporâneos de resistência. Então, nessa obra, esse capítulo se propõe a uma discussão instigante sobre a potência da subjetividade como uma força criativa na construção e também desconstrução de identidades. Então, é um capítulo que está ancorado em uma perspectiva pós-estruturalista e dialoga com os estudos queer e feministas. Então, é um texto que toma a arte contemporânea como campo privilegiado de experimentação subjetiva e política. Então, a partir dessa análise da exposição de trânsitos desidentitários, dessa exposição, essas autoras articulam subjetividade enquanto instância não apenas individual, mas coletiva e institucional, e essa é uma exposição, conforme as autoras, que é capaz de tensionar normas estabelecidas. Então, os trabalhos artísticos que as autoras colocam, expõem, incluem neste capítulo, são analisados sugerindo uma provocação, como se diz, visual e discursiva frente aos regimes identitários normativos, principalmente em relação à sexualidade e ao gênero, e acabam também evocando o sujeito abjeto como uma figura crítica central. O texto desse capítulo também se ancora em referenciais teóricos robustos, como Gloria Anzaldúa, Judith Butler e Teresa de Laurentiis, para conceituar o queer, né, como uma recusa à identidade fixa e à lógica binária. E essa perspectiva ela se conecta à crítica ao regime epistemológico visual. Então, esse regime epistemológico visual, principalmente apresentado por outras autoras, denuncia a naturalização das dicotomias homem-mulher, branco-negro, civilizado-selvagem, no campo das representações. Além da abordagem teórica, esse capítulo apresenta investigações práticas que ilustram a articulação entre arte, subjetividade e resistência. E aí, como eu já mencionei, obras como o ensaio visual de Milena Costa de Souza e os estudos sobre Cremaster Cycle de Matthew Barney são discutidos como dispositivos de invenção de si e de desestabilização das normas identitárias. Então, a arte, nesse capítulo, aparece como um vetor de subjetivação pós-identitária
e um espaço de reencantamento existencial, em oposição ao esvaziamento subjetivo promovido pelas lógicas neoliberais. Em síntese, esse capítulo oferece uma contribuição contundente para os debates sobre identidade, arte e política, ao defender a subjetividade como potência criadora e campo de dissenso, não de consenso, mas de dissenso. A articulação entre estética e teoria crítica, conforme já mencionei nessa minha leitura, confere ao texto densidade, atualidade, principalmente no que se refere à luta simbólica das minorias por visibilidade e legitimidade. Então, esse capítulo tem esse título que já identifica muito, não é? Que é desidentitária, né? Principalmente, porque esse termo se propõe a pensar a subjetividade não como algo fixo. Então, o termo desidentitária sugere justamente esse movimento de construção e desconstrução. E, com base no que conheço sobre temas ligados à subjetividade e identidade em contextos sociais e culturais, é provável, né, que a subjetividade esteja colocada aí como espaço de resistência, em vez de ser simplesmente o reflexo de estruturas sociais, a subjetividade pode ser um ponto de fissura, onde o sujeito questiona, contesta e até reinventa os significados impostos, né? Os significados que lhe são impostos socialmente. E, como eu também mencionei, relações com teorias pós-estruturalistas aparecem, porque acredito que até há influências de autores como Michel Foucault, né, além da influência de Judith Butler. Porque nesses autores a identidade é vista como um processo, né, e não como uma essência estável. Também, como podemos ler em outros capítulos, se menciona a interseccionalidade. Então, a subjetividade de indivíduos que pertencem a grupos minorizados pode ser entendida como atravessada por múltiplos marcadores: raça, gênero, classe, sexualidade. E por isso mesmo é potente em sua complexidade. Porque as autoras elas colocam a subjetividade como potência, como tem mesmo no título, desidentitária, entre parênteses e o termo identitária em seguir. Por quê? Porque elas propõem que a subjetividade não é apenas um reflexo de identidades estabelecidas, mas é uma força criativa capaz de desconstruí-las. Então, essa ideia que elas tiveram de se basear na exposição trânsitos desidentitários, como eu já mencionei, funciona como uma metáfora e como um cenário também. Por quê? Cada obra dessa exposição é tanto uma expressão individual quanto uma crítica institucional à normatividade. E como eu mencionei, também parece haver nesse capítulo uma forte influência de pensadoras como, além de Judith Butler, como eu já mencionei, Glória Anzaldúa e Teresa de Laurentiis, que já mencionei há pouco. Então, com base, né, nessa influência, as autoras elas colocam o conceito de queer inicialmente como poético, como
como apropriado teoricamente no contexto acadêmico anglófono, né? Porque aí tem autoras, né, que mencionei que são de diferentes culturas e idiomas.